Efatá. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. É um prazer estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Hoje eu estou muito feliz porque hoje o programa está muito especial. Como você já viu, já até mudamos o cenário, né? Porque hoje eu estou com eles, os Jovens United! Essa turma abençoada aqui, liderada pela Kate, pelo Xará, pelo irmão Wellington e a Priscila. Hoje nós vamos falar de assuntos muito relevantes, sabe? Hoje nós vamos... Essa galera aqui tá bem empolgada para falar, porque o pessoal aqui conhece Bíblia, o pessoal aqui é de Deus, e assim, existem tabus, existem situações, existem experiências aqui que vão ser contadas e você não pode perder. Antes de qualquer coisa, eu quero aqui, porque o nosso programa, como você diz, como você sabe, a gente gosta demais da palavra e tudo que a gente trata aqui é à luz da palavra. E eu quero deixar aqui em 1 Coríntios 7:32 diz assim: Paulo dizendo, realmente queria muito que vocês ficassem livres de preocupação, né? O jovem, ou aquele que não é casado, porque aquele que não é casado, ele deve cuidar das coisas do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? É que mesmo assim vocês se preocupam, né? O apóstolo Paulo queria muito, falou assim, olha, eu queria que vocês aí, jovens, não se preocupassem tanto, mas eu sei que vocês se preocupam. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, vamos tratar aqui de assuntos bem relevantes, vamos ouvir opiniões, quero deixar vocês bem à vontade para falar o que vocês acham. E o primeiro assunto que eu quero trazer aqui, já de cara aqui, porque assim, sabe, gente, essa menina que eu vou perguntar agora, ela é muito especial para mim, sabe, porque ela fica no meu pé o dia todo. Bruna! Hoje você foi escolhida a dedo aqui. A primeiro. Bruna, dentro de todas as situações que a gente sabe que vocês provavelmente vivem, né? Eu quero que você fala o sonho de casar, né? Com uma pessoa americana. Esse mito, essa situação. Eu quero que você fale pra gente, existe mesmo essa busca, essa vontade? Será que isso é do Senhor? Eu quero te ouvir, o que você pensa sobre isso, e todo mundo aqui quer saber também. Com certeza. Amém. Muito feliz de estar aqui hoje. Entrando nesse assunto, eu estava pensando muito sobre esse assunto hoje. Eu acho que estar na América traz um pouco desse tabu pra gente. Você está na América e vai casar com alguém de outra nacionalidade, né? Enquanto eu refletia nisso, eu falei muito com o Senhor sobre esse assunto, e eu acho que o principal foco que a gente tem que ter dentro dessa busca pelo casamento, por um relacionamento que vem do Senhor, independente de nacionalidade, não adianta eu ter a cidadania, eu casar com alguém que tem a cidadania dos Estados Unidos, de outro lugar, se essa pessoa não vai ter a cidadania do céu junto a mim, né? Uau. Então a gente precisa realmente olhar para isso. Será que eu estou buscando uma cidadania neste momento para minha vida terrena? Ou eu estou buscando alguém que vai me acompanhar na minha cidadania do céu, que é o meu destino final? Então, a própria palavra fala pra gente, né, que o coração do homem ele é enganoso. Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, não, eu tô nos Estados Unidos, eu vou casar com americano, brasileiro, não quero saber. E às vezes não é nada disso que o Senhor quer que a gente esteja focado. O Senhor quer que somente nós focamos em pessoas que complementam o nosso propósito e que vão andar juntamente para chegar no destino final, que é o céu. Independente da nacionalidade. Ô, Bruno, quanto tempo você tá aqui na América? 5 anos, quase 6. Então, assim, falou com muita... Já viveu, né? Já pensa nisso. Muito legal, muito legal. Eu achei muito interessante os seus pontos aí. Salmos dizem, né? Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, né? Tem que confiar, né? Nele e seguir. Isso é esse mito aí, gente. Esse negócio aí. E aí, meninas? Vocês que querem falar alguma coisa sobre isso? Quer casar com um americano aí, igreja? A Bruna falou isso, eu achei muito interessante, a gente conversou um pouco mais cedo. E é uma forma, sim, que a gente tem que conversar sobre isso, porque a pessoa vem para os Estados Unidos, vem nessa ideia de trabalhar, dinheiro e tudo mais, e fala, não, tenho que casar com um americano, porque eu tenho que ter documento, tenho que ficar aqui no país. Só que você realmente está buscando aquilo que é do Senhor? Está pedindo para Ele? Aí muitas vezes as pessoas correm contra o tempo, fazendo 1001 coisas,
se distanciando do propósito de Deus para poder buscar um casamento americano, buscar green card, que é o que todo mundo às vezes quer, mas se esquece do propósito de Deus. Mas se isso também for um propósito de Deus, ele prepara sim uma pessoa para o seu lado, um americano, mas tudo debaixo do propósito dele, não aquilo que a gente vai buscar com nossas próprias mãos. Verdade. Amém, glória a Deus. E no cotidiano de vocês, vou pegar um pouco aqui do Antônio. Fique à vontade. O que vocês percebem no convívio com vocês, com a maioria das brasileiras jovens? Essa visão celestial tão linda como vocês estão apresentando, porque aqui é um discurso, mas vamos pensar na prática. E na prática, o que acontece, na verdade? Eu acho que na prática, no nosso meio, principalmente no nosso meio de grupo de jovens, não são jovens tão jovens assim, mas são jovens no início da vida adulta, estabelecendo uma vida adulta, e que tem um anseio maior por essa questão de família, por formar uma família com um pouco mais de urgência, digamos assim. Eu acho que as pessoas focam muito este momento. Eu preciso sanar a minha necessidade para hoje. Qual a minha necessidade hoje, né? A gente vê... É uma busca realmente muito intensa que as pessoas fazem por sanar a necessidade de hoje. E é uma carência realmente nossa, né? A gente estava comentando sobre essa questão da carência. É uma carência que estar aqui e que viver isso traz. E vou casar com um americano se torna uma coisa de... Vai suprir não só a minha carência, mas vai suprir todas as minhas outras necessidades nesse momento. Então eu acho que a gente acaba tendo uma visão mais da terra e tendo a dificuldade em pensar, não, pera, mas aqui não é meu destino final, né? Porque, como eu falei, eu fui refletindo, falar com o Senhor sobre isso. Quando o assunto veio, eu falei assim, nossa, Deus, será que a gente realmente faz isso? Será que é uma coisa que eu realmente... E eu fui pensar na minha vida. Eu já namorei uma pessoa daqui, eu já tive todo esse contato. E você pensa que realmente é uma coisa que é incutida na gente pelo ambiente. E se você não parar, der um passo para trás e falar, não, pera, será que esse aqui é o meu objetivo final e importa tanto assim? Ou importa essa pessoa ser alinhada no propósito do Senhor comigo? Você tende realmente a seguir essa linha. Eu realmente vejo isso. Olha que incrível, Bruno, não sei se você vai concordar comigo, mas só complementando o que você falou, eu vejo também que uma grande realidade que a gente está esquecendo de citar é a questão, às vezes, que casa pelo que a Jay falou, é a permissão do ir e vir, é o documento, né? Porque tem gente que acha que às vezes se faz prisioneiro da nação porque não pode entrar ou sair. Só que daí entra aquela questão do que adianta você ultrapassar alguns limites e alguns propósitos, alguns princípios dados pelo Senhor para estar em outro lugar que o Senhor não te permitiu estar naquele tempo. Isso se torna uma maldição para a sua própria vida, porque Paulo se fez prisioneiro de Cristo a fim de que o Evangelho fosse propagado. Então às vezes a gente tem a ideia de que nós somos prisioneiros em uma terra que não é nossa, quando na verdade ela foi nos dada pelo Senhor como campo missionário. Então não é questão do eu tenho pressa para casar com um americano ou um americano para poder entrar e sair de uma nação que não me pertence. Essa nação te pertence a partir do momento que o Senhor decidiu te trazer para cá de alguma forma. Então a partir do momento que Deus te colocou aqui, isso te torna um local de legalidade e autoridade para não só que você profetize, mas para que você aproveite a sua realidade para conhecer ao Senhor nessa nação. Porque talvez você pise em solo brasileiro outra vez fora do tempo do Senhor e você deixe de servir ao Senhor como deveria. A gente encontra pessoas que saem do tempo do Senhor, se desconectam de Deus pela própria desobediência de não saber esperar. Então, se tem um conselho que a gente pode deixar aqui, e se vocês não concordarem, vocês estão livres para falar, mas se tem algo que a gente pode deixar como conselho para o pessoal aqui, Antônio, é o seguinte, mesmo que você se sinta prisioneiro por não poder sair, entenda que mesmo em prisões, o Deus que te colocou ali te deu autoridade para profetizar sobre a sua realidade. Talvez não venha de um casamento arranjado, comprado. Deus não vai quebrar princípio nenhum para te fazer ter aquilo que Ele disse que vai ter. Se Ele disse, dentro do Kairos de Deus já é uma realidade. Então espere o tempo de Deus ser cumprido para isso. Não quebre nenhum princípio. Amém. E a gente vai um pouco além, né, Vini? Às vezes você vai sair de uma prisão física momentânea com direito de vir, mas você vai entrar numa prisão... Misericórdia. De um relacionamento que não pode ser quebrado porque você é cristão. Então é melhor você ser solteiro, esperar o tempo do Senhor, buscar de forma certa, do que você entrar num relacionamento errado que você vai ter que levar pro resto da vida. É verdade. E se tem uma coisa que a gente tem que entender e eu digo por experiência, são decisões. Sim. É verdade. E pra falar a verdade, o casamento, gente, é a segunda pra mim, tá? Depois de algumas experiências que eu vivi, casamento depois de aceitar Jesus é
a decisão mais importante. Sim. Primeiro aceitar Jesus, sua salvação, depois o casamento. Então tome muito cuidado, ore a Deus, não sei se é americano ou se é americana é de Deus, porque tem muito brasileiro, gente boa, né? Né, ô Wellington? Sim, com certeza. Fala que a gente quer te ouvir. Na verdade, eu acho que às vezes, essa parte, como é o assunto que vocês colocaram sobre a procura de um americano, de um procurador americano, para conseguir, vamos dizer, o documento, acaba que a gente acaba fechando, as pessoas acabam fechando portas, às vezes portas que é abertas por Deus, de pessoas que estão próximas, porque na verdade você não enxerga nada. Um exemplo, às vezes você tem contato com brasileiros, que são pessoas que é de Deus, e eu falo, vou esperar alguém, Deus não vai falar assim, é isso aqui não. Eu creio que é uma escolha, você escolher um relacionamento com a pessoa, casamento é uma escolha que eu escolhi amar, não é? Quando eu estiver amando as pessoas, cara, você não vai casar nunca, porque na verdade o amor é uma escolha. Então a partir que você casou, você escolheu amar aquela pessoa. E nas situações mais complicadas, nós que tiver a dois, que é aquela hora que você vai ter que demonstrar amor. Então é uma escolha. Então a partir do momento que você já decidiu não fazer eu não quero isso, eu quero isso, não, eu só vou aqui. Você fixou que, às vezes, várias oportunidades ou coisas, ou pessoas que são de Deus para a sua vida, você deixa de enxergar porque, em vez de você buscar em Deus, você buscou. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor, não, eu quero isso aqui, o Senhor deu jeito, me traz isso aqui. Então, aí acaba que você perde várias oportunidades e, às vezes, deixa de ser feliz, ou seja, o tempo vai passando e, de repente, você escolheu tanto que agora quer aquela vez, o senhor me manda um príncipe num cavalo, de repente o senhor, não precisa ser um cavalo, não precisa ser um príncipe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a minha escolha não é de Deus, e às vezes as coisas que é de Deus para mim eu deixo de perceber. Pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre esse assunto, eu queria colocar aqui para ver se alguém consegue me responder. Em questão do casamento, até o pessoal que já é casado talvez possa me responder melhor. Vocês acreditam que o casamento de um cristão ele é formado por amor ou por temor a Deus? Mais por amor ou mais por temor a Deus? Vocês que têm experiência me respondam, por gentileza. Alguém quer... Eu vou nessa mesma linha, que como eu falei, no meu ponto de vista, o casamento não é... Eu amo essa pessoa, eu vou casar com ela. Eu acho que é uma escolha que você fez de ver aquela pessoa, e o amor, na verdade, foi uma decisão que eu tomei em amar aquela pessoa. Esse casamento ele vai se manter por temor a Deus, porque, na verdade, como o Antônio, a gente que já somos casados, já foram casados, e as pessoas que também já foram, já entendem, que vai chegar um momento que o cônjuge, um ou outro vai irritar, você vai passar raiva com o outro, mas você não vai brigar, não é pelo amor que a pessoa, é pelo temor a Deus, que muitas coisas você vai relevar, porque você sabe que é de Deus. Então, eu sempre falo com a minha esposa, a gente não vai separar por causa disso, então pra que a gente vai ficar brigado? Então eu creio que o temor a Deus é o principal, porque se você estiver só pelo amor, uma hora o amor esfria, então o casamento vai embora. Sim, concordo com ele também. Bem? Então eu acho que... Respondido. Muito obrigado, pessoal. Então dentro desse, eu acho que essas dúvidas aí tem algum propósito, mas tá bem. Dentro desse assunto, dentro dessa situação e tudo, casamento com americano e tal, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quero trazer um outro tema e eu quero que a Lari participe. Sim. Dá um sorriso. Olha, Lari, e você acha que Deus usa alguns meios? Por exemplo, aplicativo. Sim. Aplicativo de namoro. Sim. Você acha que é uma realidade que, né, assim, eu não sei, né, a situação de cada um, talvez a pessoa não... Mas assim, é um risco. O que você acha? Talvez ansiedade, gente, porque eu vou falar, o imigrante eu acho que é mais ansioso que o normal. Nós que estamos aqui imigrantes, somos mais sensíveis, né? Ai, meu Deus, a imigração. Então, assim, eu quero que você me fale sobre a questão do aplicativo de namoro, né? Me diga, o que você acha? Se você já teve você já teve experiência com isso, irmã? Vou chegar lá. Então, ela eu quero ouvir, gente. E vou lá, deixou mais fácil para mim. Bom, eu acredito que sim, que o Senhor ele pode usar sim aplicativos como meio de abençoar a vida de uma pessoa. Claro, assim como ele pode usar fora de meios de aplicativo, também ele pode usar dentro do aplicativo. Eu estava até comentando com os meninos vindo do carro que o Senhor ele tem os meios dele trabalhar. Então, se ele for o propósito do Senhor usar por meio do aplicativo para unir duas pessoas, é a forma dele trabalhar. A forma de Deus trabalhar, às vezes, é uma forma que nós não sabemos. Então, não é o aplicativo em si, é o propósito do Senhor.
Primeiro, a tal Eclesiastes diz assim, examinai todas as coisas, né? Então, eu vou examinar primeiro, perguntar a Deus, isso que eu estou fazendo, Senhor, tem propósito? Tem alguma coisa do Senhor para mim dentro do aplicativo? Porque eu acredito que da mesma forma que pode acontecer de não der certo fora do aplicativo, também pode acontecer de não dar certo dentro do aplicativo. Não é o aplicativo em si, é o propósito do Senhor. Então, eu falando com os meninos, a gente veio falando agora à tarde sobre isso, né? Debatendo sobre isso. Eu falei, gente, eu vou falar, porque isso já aconteceu comigo. Eu vou falar, deixa. Eu conheci alguém por aplicativo, e conhecendo alguém pelo aplicativo, eu primeiro consultei ao Senhor. Eu falei, Senhor, é da tua vontade? E eu fiz uma prova com o Senhor. Eu fui dentro da Bíblia, né? Examinar em todas as coisas do Senhor. Eu falei, Pai, se for da sua vontade, o Senhor permita. Mas se não for, que o Senhor tira. E o Senhor tirou. Então, assim, possa ser que desse certo pra mim dentro do aplicativo. Não deu, mas tá tudo bem. Mas possa ser que der, mas também pode ser que dê fora do aplicativo. Então, eu acredito que a forma do Senhor trabalhar, ela não é da nossa forma. Se o Senhor quiser me abençoar dentro do aplicativo, é da vontade dele. Desde que eu esteja no propósito do Senhor, debaixo da graça do Senhor, esperando no Senhor. Se ele quiser usar, ele usa qualquer aplicativo, fora do aplicativo, ele faz. Então, eu acredito que se for da vontade do Senhor, ele pode sim usar o aplicativo. Bate aqui, minha filha. E na verdade também, eu acho que algumas coisas a gente também não adianta fechar os olhos. Por exemplo, né, na nossa época, né? Não tem que falar mais. Né? A gente escrevia cartinhas, né? Eu recebia muitas. É mesmo? Xará? É mesmo, xará, não? Pois é. Pois é. Nós vamos marcar outro programa pra falar disso. Mas a gente escrevia as cartinhas. Quem aqui nunca, nós, né, a minha idade aqui, Eliton, Antônio, Aleluia. que nunca fez um correio elegante, né, Josi? De coração pra coração. Nossa época não tinha isso também. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Mas você acha que nesse tempo, então, o risco era menor por conta disso? Não acho que o risco seja diferente. Tô falando que o mundo modernizou. Sim. Então hoje o aplicativo Só facilitou, né? só facilitou. Porque às vezes as pessoas hoje batem, porque tá no aplicativo, procurando namorado e tal. Quantas pessoas não mandavam uma carta, mandavam um correio elegante, aí quer sair comigo? Então é uma questão de postura. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui. É coisa minha, tá? Mas não tem muita gente feia, não? É fora do aplicativo, Antônio. Os aplicativos ainda dá pra colocar filtro. Mas essa questão você encontra pessoalmente. É mentira, irmão. Esse que o Espírito Essa da verdade questão está sobre a vida da irmã. acontece. Está sobre voz. Gente, podemos falar sobre filtro também, né? Ai, meu gente, pai. tem gente Essa que questão do até no Instagram. aplicativo, Esse é outro Antônio, programa. é uma questão de postura, né? Sim. A mesma postura que você tem fora do aplicativo, você vai ter dentro do aplicativo. Exato. Porque você pode ver muitas pessoas assim. A gente vê na realidade, não tá no aplicativo, tá dentro da igreja, mas a mesma mensagem de texto que mandou pra Josi, mandou pra Lari, mandou pra Fran, mandou pra Geis, mandou pra mim. Não trocou nem o texto. Então, assim, é uma questão de postura, não é uma questão de estar dentro ou fora do aplicativo. Com essa engasgada. E outra coisa A também. forma que você se relaciona não vai. E outra coisa também, eu já usei aplicativos de relacionamento, e pra quem já usou aplicativo de relacionamento sabe, é uma forma mais fácil de você estar procurando Sim. pessoas, porque às vezes a gente não conhece pessoas, é uma forma de você tentar conhecer pessoas. Então o que acontece no site de relacionamento, lá você coloca o que você está buscando. Exemplo, você está buscando relacionamento sério, você coloca, eu sou cristã, relacionamento sério, só sai comigo se você tiver alguma coisa séria, se não quiser, não sai comigo. Então, assim, tem muitas pessoas, exemplo, eu coloquei relacionamento sério, coloquei que eu era cristã. Então, por que eu ia, exemplo, querer sair com um cara que estava escrito lá, algo casual? Então, assim, é da pessoa? Mas eu tô... Por que não? É eu. Se eu estou vendo, ele está bem específico, que ele apenas quer algo casual. Porque eu, conhecendo os meus princípios, conhecendo os meus valores, querendo esperar algo de Deus, da Meu parte Deus. de Deus, vou sair com alguém que quer algo casual. Alguém, eu posso ouvir um glória aqui? Então vale de mim também, é da minha concepção. Então se eu sei, lá tá escrito, eu sou cristão, eu estou em busca de alguém, eu quero sair com alguém, você é cristão, vamos nos conhecer. Então vamos nos conhecer debaixo da palavra do Senhor, debaixo do propósito do Senhor, vamos buscar a Deus juntos. Então eu creio que através
através disso o Senhor pode fazer sim, que aconteça um grande propósito, um grande milagre. E aqui também Deus pode usar esse programa, né, gente? Então, vocês podem ver que tem pessoas. Olha, que menina solteira, gente. Pelo amor de Deus! Me ajuda! Ó, o Vini. Gente, ó, o cabelo do Vini. Me ajuda. Ó, em 1 Coríntios é fantástico, né, gente, pra bater. Mas a gente tem 1 Coríntios 12, todas as coisas, 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí as pessoas param aí. Mas todas as coisas que são lícitas, mas eu não, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Né? Então, assim, as pessoas param só, não, todas as coisas são lícitas, nem todas me convêm. Mas aquelas que são lícitas, eu não tenho que deixar dominar. Eu não preciso ficar, nosso aplicativo é de Deus, não é? Gente, faz o que ela falou, né? Pensa, se trazer paz. Se o seu coração está em paz, ainda mais em algo tão sério, e se você não tem opção pessoal, gente, use. Deus pode estar abrindo uma porta aí para você. Amém, pessoal? Amém. Então, assim, dentro de tudo que a gente tem falado aqui, eu vou para outro tema, porque eu estou gostando do assunto, estou gostando de tudo que está acontecendo aqui, mas eu quero trazer um assunto mais assim, mais forte. Vamos conversar sobre coisas mais fortes. Vocês vivem uma realidade bem assim complicada aqui na América, eu sei, imagino. Eu vou falar a verdade, vocês são heróis, do meu ponto de vista. Claro que quem é casado também é herói, né? Mas eu sei minha esposa aqui. Gente, eu vou falar uma coisa assim, eu não me imagino, tá? Isso é eu, não sei os outros. Então, assim, mas dentro de todas essas realidades que vocês vivem, eu sei que deve ser muito difícil quem já viveu um relacionamento até. Existem pessoas no grupo de vocês que já viveram relacionamentos. E eu quero saber, assim, a questão de propostas. Propostas para algo casual, para momentos, para situações assim. Olha, eu tô te chamando para isso. Eu quero ouvir de vocês. Você sabe de que eu tô falando? De coisas assim. Claro que é uma realidade que a gente vive em todo lugar, não só aqui. E não é somente vocês solteiros, mas o casado ele tem mais controle, ele tem que controlar mais isso. Mas vocês solteiros, gente, e já viveu porque todos vocês são experientes, já têm maturidade, já viveram alguma coisa, e fica mais difícil. A gente é uma dificuldade de falar essas coisas, né? Mas eu sei que é difícil, todo mundo sabe. Então, assim, na verdade, gente, a proposta do programa, a proposta disso aqui é a gente viver, entender o coração de vocês nesse momento. Uma proposta que você já recebeu, se já recebeu, não preciso dar detalhe, mas eu quero ouvir como foi para você, por exemplo, Josi. Me fala, assim, talvez você recebeu uma proposta, assim, uma mensagem. Oi, Josi, você tá bonita hoje? Tal hora eu tô na sua casa, o que você acha? Ou passa aqui em casa. O quê? Rapaz, o tempo tá mudado. Pro homem falar isso com a mulher, eu acho que... Miss... Mas diga, Josi. Esqueci direto. Diga, Josi, assim... Já recebi várias propostas, assim. Inclusive uma proposta após um culto de domingo de Santa Ceia. Passa aqui em casa para jantar. E a Josi, inocente, mas sem vigiar. Porque uma proposta de uma pessoa, de um homem, né? Nós sendo 2 adultos, 10 horas da noite, não é uma proposta para se fazer. E eu não fui sábia em aceitar. Mas no momento que eu cheguei, que eu vi que não era só o jantar, né? Eu pedi para ver a porta e eu queria ir embora, porque senão ia acontecer algo pior. Bem pior, onde eu iria me sentir igual Eva, me esconder atrás das folhagens, sabe? Para o Espírito Santo não me enxergar. Então, já aconteceu, agora só. Você fugiu. E eu fugi. E eu fugi literalmente da aparência do mal. E o engraçado é que no dia seguinte, a minha consciência estava tão limpa,
eu conseguia colocar um louvor e conseguia me emocionar, falando, Senhor, eu não estou com vergonha do Senhor. Amém. Sabe? Não estou com vergonha do Senhor. Por mais que a pessoa possa ter pecado, né? Mas eu estou com a minha consciência em paz, porque eu não deixei eu pecar. Se levar. Ele pode pecar, quem não pode pecar sou eu. Ele pode errar, quem não pode errar sou eu. Uau. E é isso. Eu, assim, eu fico, para alguns, talvez, você que está nos ouvindo aí, pensa assim, não, fez mais que obrigação. Mas é porque você não vive essa realidade, né? Quem vive a realidade é que sabe, né, Josi? E eu quero te dar os parabéns pela sua atitude. E só para concluir, eu tinha um pequeno sentimento para essa pessoa. Eu podia muito bem na hora. Nossa, aí piora. Aí... falar assim, eu muito. Aí foi forte mesmo. Aí a gente não tá mais nos arteiros, né, Maria? Eu ia falar o quê pra mim, né? Tipo, pra maquiar. É a única oportunidade que eu vou ter. Amanhã eu peço perdão, faço um propósito de jejum e de oração, Deus me perdoa. Porque já vi casos de pessoas, só orar, pedir perdão que Deus perdoa. Só que não é o que os outros pensam, o que os outros falam. A partir do momento que eu aceitei Jesus e tenho aceitado Ele dia após dia, a minha conversão é cada segundo. Então, na hora eu falei assim, Senhor, tira a vontade, tira o desejo, porque na hora veio a vontade de não mentir, mas posso ficar, né? Ninguém vai saber. Só que não, o temor ao Espírito Santo é bem maior. E eu creio na recompensa dele. Deus vai abençoar o americano, ou o brasileiro, ou o hispano. Olha, Fica a dica. A santificação ela é uma escolha diária, né? Ela é realmente uma escolha diária, porque o que não falta são oportunidades de não se santificar. Então é realmente uma escolha, não é nem diária, é hora após hora a escolha de se manter santo. Ela realmente... Nesse momento eu acredito muito que o que a Josi fez foi deixar com que o espírito vencesse os hormônios, né? A vontade, a ideia. Porque crente também tem hormônio, acho que tem uma galera que esquece disso. Detalhe, é bem válido a gente pedir, meninas, Espírito Santo, Deus, Jesus, pelo amor de Deus, tira a vontade. Pelo amor de Deus! Sabe, tira a vontade. se as meninas estão pedindo, imagina os meninos, hein? O hormônio é o mesmo, Romano. E é válido pedir, o Espírito Santo tira, porque eu tenho pedido. E eu estou naquela fase que eu não preciso pedir mais. Porque as minhas conversas não contém mais conversas picantes. Não existe mais mandar nudes, receber nudes, não existe mais. A partir do momento que eu me converti, eu bloqueei isso, eu cortei isso, porque não é o pastor, não é a Cátia, não é o Vinícius, é o Espírito Santo que está monitorando as minhas conversas, Verdade. entende? Então, é válido pedir, meninas, pede. É verdade. Mas Bate aqui de novo. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Josi falando sobre isso, que ela falou assim, de orar e pedir pra Deus, né, tirar essas coisas. Uma das coisas que eu sempre tenho feito é pedir ao Senhor que só coloque as pessoas certas no nosso caminho, que não permita que entre pessoas ou bandejos de Satanás, porque nessa fase em que nós estamos, principalmente nós que já tivemos um relacionamento frustrado, e somos conhecedores da palavra, aparecem muitas ofertas, muitas bandejas que Satanás vem oferecendo, só que quando a gente está no propósito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia e fala, filha, aí não. Ele fala o nosso coração, ele fala a nossa mente e fala, o lugar que você está pisando, não. E ele incomoda. E quando a gente está sensível ao Espírito Santo, quando você vai cometer algo pela emoção, pelos hormônios, o Espírito Santo que habita em nós, quando a gente está debaixo do propósito dele, ele não permite. E realmente Deus não permite que fique ninguém. A oração que você faz sincera a Deus, com seu coração quebrantado, jejum e oração, não tem diálogo, não tem nada que resista quando você está debaixo do propósito. Então, assim, muitos hoje acham que é uma dificuldade você ser solteiro, cristão, estão em busca, às vezes, de casar com pressa para a realidade, por causa do sexo. Só que a verdade é que as pessoas esquecem que o relacionamento é uma base constituída por Deus, não é só prazer. É uma coisa para você criar uma família, ter uma estrutura em Deus, uma base em Deus, e não coisas de momento de prazer. A partir do momento que você entende que a sua vida com Deus é os princípios dele, nada vai te parar, nada vai te pedir, não são o mundo, não vai ser os desejos, os prazeres que tem no mundo.
que vai te atrapalhar de estar na presença dele, se você estiver ali posicionado a ele. As minhas orações que eu tenho feito, mora eu e minha irmã, a gente sempre ora, a gente fala com Deus assim, Senhor, só permita entrar no nosso caminho quem for da tua presença, quem for da tua vontade. E desde quando nós chegamos aqui, graças a Deus não tem aparecido bandeja nenhuma de Satanás, eu sempre oro. E se começa a aparecer, passa por ele, vai embora. E é assim que acontece. E Deus, ele vai livrando a gente daquilo que precisa ser livrado. Porque a gente escolhe estar debaixo do propósito dele, da presença dele, e ele vai nos guiando para que as coisas fiquem mais leves. Maravilha, as coisas mais leves. Muito bom. Eu tenho uma dica assim, muito interessante para vocês. E a Kate, o Xará e o Wellington e a Priscila são líderes excelentes. E assim, esse ambiente é muito bom. Mas dentro da igreja também pode acontecer? Pode. Mas quando você tem alguém para chegar e falar assim, olha, me ajuda. Verdade. E outra, o que você está alimentando também, né? Do que você está se alimentando. Principalmente assim, eu digo para os homens, cara, se você depender do que se alimentar, você nunca vai superar. E quando aparecer uma proposta, você vai ser assim, você vai cair como um... Por quê? Porque você não se alimenta da palavra. Verdade. Quando a gente alimenta da palavra e aquilo que é de Deus, gente, a nossa mente está totalmente focada em Deus. Blindada totalmente. É um negócio inacreditável. Você fala sobre ele, você conversa com ele, porque não adianta. Marcos 8, 38, 36. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta você ter propostas e tal? E dentro disso aí, o ambiente que você está, aquilo que você vive, as palavras que você se alimenta, eu quero trazer algo muito interessante para todos nós aqui, que eu acho que vocês devem participar, devem estar se alimentando, como eu, da Super Quinta. Vamos dar uma salva de palmas para a Super Quinta. Tem sido muito bom o ambiente, o pastor tem sido usado por Deus. Estamos vivendo dias de aprendizagem sobre escatologia e tem sido fantástico. Eu quero que você que não está indo, comece a ir, e você que vai, aprecie mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito, vai rodar aí agora, fique ligado, e daqui a pouco a gente volta com essa turma abençoada aqui. Porque já não estará aqui a igreja do Senhor, já não estará nessa terra, o que Paulo diz, aquele que o detém, uma igreja empoderada pelo Espírito, já não estará aqui fazendo frente a esta falsa religião mundial. E esta falsa religião seduz governantes com muitas promessas espirituais vazias. Eu já disse antes, volto a repetir, os últimos dias, o tempo da grande tribulação, será um tempo altamente religioso. As pessoas olham para a grande tribulação e imaginam um mundo sem Deus, secular, cético, ateu. Mas nós vemos no texto bíblico que haverá sinais, milagres, haverá coisas estrondosas e as pessoas serão religiosas. Na verdade, todos os homens são religiosos. Alguns lutam contra a natureza religiosa que possuem, declaram que não são religiosos, que essa coisa de religiosidade é coisa de gente ignorante. Mas eu tenho algo para dizer a essas pessoas. Quem diz isso desconhece a própria Constituição, porque todos sabem que nós não somos apenas carne, que há algo espiritual dentro de nós, que o homem de alguma maneira é religioso. A questão não é se ele é religioso ou não, a questão é qual religião ele segue. Então tá, a gente tá aqui de volta com os United, o pessoal aqui, todo mundo animado, e eu tenho certeza que você tá curtindo muito. Hoje nós não temos a participação do pessoal, porque tem muita gente aqui participando, né, gente? Opiniões, né? Então a gente vai estar aqui focado nessa galera aqui. Mas vamos ir num assunto mais tranquilo? Pelo que eu penso, mais tranquilo em partes, né? Eu queria saber do Vini. Fala comigo. Vinícius, ele que é apresentador. Eu aprendo muito com ele é muito bom.
Você que não curte aí o Café com Debate, pessoal. Cada episódio melhor que o outro, tem sido benção demais, falando da escola bíblica. Então, assim, e o Vini, a diretora é a nossa querida Kate e o diretor Xará. Então, isso quebra tudo, gente. É um negócio muito top. Um programa que começou assim, foi o pioneiro aqui de tudo que está acontecendo hoje. E hoje nós estamos aqui vivendo essa realidade na nossa igreja. Pastor Geás, dá um sorrisão aí. Vini, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Como é viver sozinho aqui na América? Eu sei que você tem sua família, Sim. mas assim, tem hora que não é a mesma coisa, né? Eu não sei. Mas diga pra mim, assim, lidar com a pressão, a cultura diferente, manter o foco no propósito de Deus. Cara, eu acho que outras pessoas também que estão aqui podem dizer e tal, mas eu queria que você puxasse esse assunto aí. Como é viver sozinho aqui, solteiro? Tá solteiro, né? Tá solteiro, gente. Vocês acreditam nisso? Eu com esse cabelo, meu Deus! Aleluia! Imagina eu com esse cabelo. Amém. Vamos Amém. lá. Deixa eu primeiro... Tô com vergonha. Deixa eu primeiro reagir do meu jeito de estar aqui. Mano, o que é isso? Gente, vocês podem fingir o costume que vocês quiserem. Eu não sei fingir costume. É o meu primeiro podcast como convidado da vida. Então, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que o EFATA é uma extensão daquilo que o Senhor tem derramado sobre essa nova geração, né? Amém. É um elo profético para que as pessoas entendam que é necessário falar sobre alguns assuntos. E à luz da palavra, melhor ainda. Amém. E para falar sobre a questão do ser solteiro, a pressão de ser solteiro, não vamos prender a América, né? Eu acho que num contexto geral, a vida de um solteiro precisa envolver alguns princípios, se não um principal. E é um grande tabu e existe um grande preconceito em questão ao solteiro jovem, porque existe a pressão de casar depressa para dar o testemunho ou estar exercendo alguma obra dentro da sua igreja local. Isso ainda existe, né? E, enfim, se a gente entrar nesse assunto, a gente acaba desenvolvendo muito assunto teológico, da Bíblia, do porquê pode, porquê não pode, são muitas opiniões. Mas vamos lá. A gente tem Isaías 40, 31, e a gente só precisa da parte A quando começa dizendo, mas os que confiam no Senhor. Vamos lá, gente. O que vocês têm como ideia ou princípio para começar a confiar em alguém? Fala pra mim. O que vocês precisam para confiar em alguém? Conhecê-lo. Conhecê-lo. Então, vocês precisam de relacionamento. Então, se a gente puder traçar uma questão do porquê que essas pessoas se sentem tão sozinhas hoje, isso é aquilo que o Senhor me deu como caminho e resposta, eu acredito que a gente caminha pela ideia do pertencimento. Acho que quando você entende a quem você pertence, o Cristo que te chamou para a obra, Antônio, não é que você não vá se sentir sozinho, mas solidão se torna solitude em Deus. Você entende que existe alguém que anda com você continuamente, e não é que não exista a necessidade de constituir uma família. Existe, e Deus chamou a igreja para isso também, né? E depois a gente vai para 1 Coríntios, quando Paulo vai dizer, né? E eu gosto muito disso, porque eu uso isso como base para estar solteiro hoje, quando ele diz, eu queria que vocês fossem como eu. Né? Quando ele diz, eu queria que vocês pudessem ser como eu, mas eu entendo que a alguns foi dados dons diferentes, chamados diferentes. Mas em tudo isso engloba o quê? Paulo sabia pertencer a Cristo. Fosse na prisão, fosse solteiro, fosse entendendo que o espinho na carne não seria tirado. Ele entendeu, Senhor, a minha necessidade de pertencer vai me tornar forte e firme, para no dia da tribulação eu saber dizer para minha alma e para minha consciência, o que disse o salmista, né? Por que te abates? Espera de uma vez. Porque você perturbado ou não, eu ainda o louvarei. E isso só se traz com uma pessoa que sabe a quem pertence, por onde caminha. Se você entende que você pertence ao Senhor, e já quero abrir aqui rapidinho. Então, Vini, por que hoje nós temos uma geração que tem tanto, vou chamar de ânimo para não falar numa palavra mais monopolizada, por que as pessoas têm tanto ânimo, né? Para casar, tanta pressa para casar, não que isso seja errado outra vez, mas por que existe tanto desespero no meio desse povo? Porque eles trocam pertencimento por relacionamento externo humano, humanizado, carnal. Eles acham que eu só posso satisfazer os meus desejos se eu tiver alguém do meu lado e então eu serei mais firme. Quando na verdade, se você firmar um relacionamento sem estar firme com o Senhor, você vai afundar quem está com você. Se essa pessoa não for tão firme ou não for tão firme quanto você, ou deveria estar, você acabar afundando um casal, uma família, um projeto que Deus fez, porque você ainda não entendeu o Deus que caminha com você. Então como é que eu vou exercer chamada, ministério, casamento, relacionamento, se eu primeiro não sei a quem eu pertenço, com quem eu estou? Se a gente pega os personagens da Bíblia, a gente caminha com eles primeiro conhecendo ao Senhor. Quando Deus, lá em Gênesis, chamou Abraão, ele disse, Abraão, e Abraão aqui, ó,
peraí, eu conheço, eu sei. Quando ele vai chamar Samuel, depois ele se apresenta a Samuel. Então, houve uma apresentação de Deus ao seu profeta, e o profeta escutou e decidiu se relacionar. Porque a gente percebe que todos eles foram retirados um tempo para conhecer a Deus. E depois entregues ao seu ministério. Vinícius, meu maior ministério é minha família. Mas você conhece o Deus da família para querer ter uma família? Senão, irmão, você está, na verdade, querendo traçar um plano de fuga. Dentro da carência que você tem, do trauma que você tem. E como eu posso curar isso, se não em Deus, pertencendo ao Senhor? Amém. Eu vou embora. Meu Deus. Gente, assim, eu vou deixar pra vocês falar um pouquinho, peraí. Mas fala, por favor, gente. Depois disso que a gente ouviu, alguém tem algo a dizer? E na verdade também, se você for vencer as pressões, primeiro vem a pressão social, né? Se você é solteiro, você não vai namorar. Exato. Aí você começa a namorar e... Não, mas crente não namora. Crente em casa. Exato. Aí você começa aquele... Vai e casa. Aí casa, fica como eu, assim, o tempo todo Cadê ouvindo. os Mas filhos? cadê os filhos? Desde quando tem que ter filho pra ser feliz? Não que eu não Exato. queira ter, tá, gente? Mas você vive aquela pressão o tempo todo. E se você se prender a isso, você perde o propósito de Deus. Porque você começa a ficar tão chateado, porque as pessoas parecem que querem te controlar o tempo todo. E você perde o propósito que o Senhor quer pra você. Porque tem momento pra tudo, tem momento pra Exato. você casar, tem momento pra Exatamente. você ter o filho, tem todos os momentos. Exato. E às vezes as pessoas cedem às pressões e perdem a visão do que o Senhor quer pra elas. E eu posso... É um momento pra ficar E solteiro. eu posso me usar como exemplo agora, graças a Deus por isso, mas eu entendo que cada um tem a sua chamada diante do Senhor, mas eu nunca namorei ou me relacionei sexualmente com alguém, né? Porque ainda novo eu fiz uma aliança com o Senhor, não é que eu nunca tive vontade ou nunca tive oportunidade, mas é porque de fato... Claro que não, né? Eu lembro, obviamente. Mas é porque, até porque a gente falou, crente também tem hormônio, né? E tem, irmão, parece que do crente é dobrado. Mas eu entendi, exato. Mas eu entendi muito cedo, pelos líderes que eu tive, e por isso ter uma boa orientação, uma boa liderança. Pessoas que são firmadas pela palavra, como os nossos líderes do United, por exemplo. Não é verdade, gente? Aleluia. Vai me beliscar. Enfim, mas eu nunca me relacionei. Rapaz, a Bruna passou mal. Eu chamava, Antônio, eu era muito brava com eles, mas agora eu lavei as mãos, né, Ué? Eles estão à vontade. Vinícius, como é que é a frase? Nada mais três estavam nessa casa. Agora é assim, ó, vocês estão livres, né, Wellington? Vai, Vai. Boa! Uma coisa nesse assunto, Antônio, que o Vinícius está falando, a gente está falando de pressão, de ansiedade. Às vezes a gente fica tanto nessa pressão, nessa ansiedade de viver a próxima fase, a próxima etapa, que a gente deixa de viver a que a gente está nesse momento. Sensacional. O ser solteiro, a própria palavra fala, solteiros, cuidem das coisas do Senhor. Isso. O ser solteiro te traz muitas possibilidades que o ser casado não traz. Porque o ser casado é um momento diferente, é um ministério diferente. Por exemplo, eu vou me usar de exemplo que a gente fala da gente, não fala dos outros, né? Eu hoje faço 10 mil coisas na igreja que eu amo fazer, eu amo a minha vida de poder servir e que eu não poderia fazer nesse momento. Eu teria que escolher o meu primeiro ministério, que seria a minha família, se eu fosse casada. Então a gente tem que entender que, obviamente, a família é projeto do Senhor. É uma coisa que a gente quer, que a gente anseia, mas no tempo certo. E entender que o estar solteiro não significa que você está deixando de viver algo. Significa que hoje você está tendo a oportunidade de viver algo diferente. E de se dedicar ao Senhor e à obra do Senhor de uma maneira que você não vai ter no futuro. Até porque, se enquanto você é solteiro e você não tem uma família, você não tem tempo para se dedicar à obra do Senhor, você não vai ter sendo casado. Então você entendeu, larga de ser estranho, sirva ao Senhor. Não me irrita. Não me irrita. Na verdade também, né, pessoal, vamos ser sinceros, casado e solteiro, se ele não tiver com o Senhor, ele nunca vai se sentir Exato. não. completo. Eu queria que você falasse alto. Porque existem casados que estão se sentindo solteiros, solitários, tristes, abatidos. Dizendo, como disse o salmista, porque te abate. E existem solteiros que estão vivendo uma vida de plenitude, porque Exato. o Senhor completa todas as suas fases. Né? É isso, é você saber exatamente onde você está e a quem você pertence e entender a voz do Deus que te chamou. Irmão, não adianta. Crente que... E a voz da... E às vezes a gente confunde, né? E será que é a voz da minha consciência ou a voz do Senhor? Como se as duas fossem parecidas. Eu acho muito engraçado quando a gente cai nessa dúvida. Porque como se as duas fossem parecidas. Será que foi o Senhor que me chamou? Será que foi o Senhor que falou comigo? Se você tem um grau de relacionamento e pertencimento, você entende com
compreende. Gente, eu reconheço a voz da Bruna, da Kate, da Josi de longe. De longe. Por quê? Porque eu conheço, eu sento à mesa, eu tomo café, inclusive ela tá me devendo um brie. Tomo café, eu me relaciono. Manda entregar na casa dele. Então você entende, mas quando você se relaciona, não tem... Por que você tá rindo, Antônio? Ele aproveitou, você viu, né? Eu quero anunciar agora. Você falando sua vida. Né? Eu sei. Tem que ouvir de voz interior, né, gente? Deixa eu dar uma dica sobre voz interior. Quando é o Senhor. Meu irmão, você tá mandando você fazer uma coisa que você não quer. Porque Deus não... Por exemplo, Josi, o Senhor nunca vai falar... A sua carne nunca vai falar assim, some daqui. Faz o jejum. Não aceita essa proposta. É. Sua carne nunca vai falar isso. Sua carne vai falar, cai matando. Faça. Sua oportunidade. É a sua vez, é só hora, chegou o momento. Mas não é, gente. O Senhor tem, ele sempre fala ao coração. E acontece isso muito, sabe quando? Contar um negócio aqui, na hora de oferta. Você fala, vai dar uma quantia, o Senhor fala com você assim, você pode dar mais. É um exemplo simples, mas é a verdade. Sim. E quando você obedece, você vive algo sobrenatural na vida financeira. Uau. A paz que fica dentro é surreal. É verdade. Então, gente, é uma dica sobre voz interior que o Vini falou. Então, dentro de tudo que a gente falou aqui, eu queria que vocês me dissessem, eu quero uma opinião geral, não vou lançar aqui, mas eu quero ouvir vocês sobre... Eu sei que você, Vinícius, você falou algo bem interessante. Quando não se conhece, fica mais fácil também para não cair. Mas talvez existam pessoas que vivem uma realidade diferente, que conhecem uma vida sexual, que já teve uma vida sexual ativa. Sim. Gente, para quem viveu uma vida sexual ativa e dá um... Eu sei que é um amor muito grande com o Senhor, para suportar. Então, eu queria que vocês me dissessem, existe isso no meio do cristão, vida sexual ativa? Será que é insuportável assim para não segurar a onda? Eu queria ouvir de vocês o que A Josi, inclusive, ela tem um testemunho muito lindo a respeito disso, muito lindo mesmo, de onde Deus tirou ela, do ambiente que ela vivia, da decisão que ela tomou ao Senhor diante disso. Eu acho que vale a pena ela contar um pouco. Não estava preparado. Não estava preparado para isso. Se você conseguir dar um resumido, porque tem gente que conta testemunho e fica assim, lá em 1800. Vou tentar resumir em 2 minutos. O motivo de eu ter vindo para a América, inclusive dia 26 agora fez 3 anos, foi um término de um noivado. E na época eu gerenciava uma casa noturna, uma balada. Meu Deus. E o meu segurança era o meu noivo. E ele não concordava porque eu era como se fosse a cafetona. A Josi chegou a rainha na balada. Eu liberava camarote, liberava combo de bebidas, então, querendo ou não, é até vergonhoso falar isso, tinha homens que queriam ficar comigo porque eu era gerente da balada. Eu poderia beneficiar de alguma forma. E esse noivo meu, e eu era super fiel, eu até falava na época que ele era o amor da minha vida, mas hoje eu vejo que não é pra minha vida. E eu era muito fiel a ele, só que ele não concordava com o meu trabalho. E ele era da igreja Bola de Neve, né? Ele era crente e eu não. E por conta disso nós terminamos. E eu, né, depressiva, vim embora pra América. Após 1 ano, quem veio atrás de mim? Ele. Me leva pra ir. Aí eu falei assim, olha, dia 7 de abril eu vou me batizar. Eu aceitei Jesus, estou indo para a igreja, só que agora eu não estou indo. Então eu sinto que é de Deus eu ir para a América para aí me batizar e servir a Deus junto com você. Eu tenho as mensagens, sabe? Então eu falei, então é de Deus. Eu estava fazendo um cursinho para poder se batizar. Me batizei dia 7 de abril, dia 10 de abril ele veio para os Estados Unidos. Ele chegou e falou assim, olha, então, eu estou batizada, estou ceiando, não vai ter contato. Você me conhece, eu te conheço, a gente já sabe, não precisa testar de novo. Só que ele, 2 semanas tentando, e eu relutando, e aquele amor, aquele fogo, aquela paixão, e eu relutando, de tanto não, um belo dia eu cheguei do trabalho, cadê ele? Foi embora. Simplesmente, com 2 semanas de América, ele foi embora pra Boston, né? Só veio conhecer aí, gente.
Meu Deus do céu. Não podia falar não, Perdi. O que faz, apresentador? Não, deixa rolar. E é isso, foi embora, mas foi aí que a parte que eu entendi. Eu acho que eu nunca orei tanto a Deus com tanta pureza para Ele vir. A gente tinha um combinado de orar 3 da manhã, independente do horário, onde eu estivesse, e ler o Salmo 121. E nisso, eu orava a Deus com tanta fé, eu pedia tanto para Deus, Senhor, traz, eu quero, traz. Mas no momento algum eu perguntei, Senhor, é da tua vontade? É do teu querer? E Deus fez isso, Deus trouxe, porque eu pedi tanto, e na Bíblia fala, né, qual é o pai que o filho pedir um pão, vai dar uma pedra. E eu pedi, traz, Deus trouxe. Só que quando ele chegou aqui, os 2 domingos, as 2 semanas que eu estava aqui, os 2 domingos eu não fui para a igreja porque eu não queria ir. Então, em 2 semanas, Deus percebeu que ele iria me tirar da presença de Deus. E o que Deus fez? Deus tirou aquilo que eu pedi, porque eu não perguntei para Deus se era da vontade dele, se era do querer dele. Ele só fez a minha vontade de trazer. Mas como ele viu que ele ia me perder, ele preferiu que eu perdesse ele, para eu não perder Deus. Entende? E é isso. Maravilha. Alguém mais, gente? Porque é um assunto assim, eu queria ouvir assim, é um testemunho, você abrir mão. Né? Mas assim, gente, eu sei que como é difícil para quem já teve uma vida sexual ativa. Eu queria ouvir, sabe, o que vocês... Eu acho que o que a gente falou aqui consta muito, né, da questão de que o ambiente que você vive, mas eu queria ouvir mais. Eu acho que você quer falar. Lá em 1 Coríntios, fala pra gente assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, ele está cometendo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Essa palavra, quando eu li essa palavra pela primeira vez na minha vida, eu li essa palavra e falei assim, uau. Toda outra coisa que eu faço, eu tô fazendo contra o outro. O pecado sexual é contra mim. Eu estou pecando contra o meu próprio corpo. E o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se você continua, ela fala, né? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi lhe dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Quando você para pensar nesse ambiente, você para pensar... Vou trazer para uma visão bem física, tá? Pra gente conjecturar aqui. Eu faria algo ruim contra o prédio da igreja? Sabendo que eu amo a minha igreja, vocês fariam algo ruim contra o prédio da igreja? Sabendo que é só um lugar físico? Não. Então, por que eu faria algo ruim contra a casa que habita o Espírito Santo? Quando eu li isso, eu falei assim, uau. E eu não tô falando que isso torna mais fácil, tá? A gente sabe que hoje, infelizmente, a gente vive uma geração que escolhe ser rasa. Não é rasa por falta de conhecimento, por falta de palavra, por falta de liderança. É uma geração que escolhe ser rasa. Que vive uma vida de tantas distrações, que escolhe ser rasa em palavra, escolhe ser rasa em escolhas, e escolhe principalmente continuar caindo nos mesmos pecados, e eu peço perdão depois, porque não entende a seriedade que existe se pecar contra o Espírito Santo, contra si mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando você ama o Espírito Santo e você lê uma coisa dessa, não existe como um temor não tomar conta do seu coração e você entender, eu não posso pecar contra a casa de Deus. Não interessa o quanto o meu corpo queira, não interessa as propostas, eu não vou pecar contra a casa de Deus. Não é sobre mim, é sobre a casa do Senhor. Uau. Então, pra mim, isso foi muito chocante. Isso não significa que no nosso meio, né, a gente sabe que, infelizmente, é uma debilidade da juventude hoje em dia. E é um assunto que é muito pouco falado, né? A gente fala muito pouco sobre tentação, a gente fala muito pouco sobre pornografia, a gente fala muito pouco sobre que pecado sexual não é só sexo em si. A gente fala muito pouco sobre isso no nosso meio até. E isso é uma debilidade muito grande da nossa geração. E eu creio muito, muito mesmo, que é uma debilidade muito grande. Porque a gente fala muito pouco sobre o assunto, porque é um tabu muito grande, que ninguém tem coragem de falar. Pra gente estar aqui sentado falando num programa gravado sobre isso, eu sei que todo mundo ficou nervoso de sentar aqui e falar disso. É um tabu muito grande. E 2, porque é uma geração que não entende o peso de um pecado sexual contra o Espírito Santo e contra a casa do Espírito Santo, que é você. Exato. É forte. Posso adicionar algo, Bruno, Pode. no que você falou? Por favor. Sobre que
é um tabu muito grande para a geração falar, eu acho que eu vou até adicionar essa questão. Tabu muito grande, existem pessoas como os jovens que estão aqui, a juventude que está aqui, todos que estão aqui, você pode ter certeza que são pessoas que amam a Deus, seguem a Deus e lutam para permanecer em santidade diante do Senhor. Então existem jovens como os que estão aqui, que levam o evangelho a sério, mas às vezes não tem espaço para se falar sobre esse tipo de assunto. Então eu já quero agradecer ao Antônio, ao Efatá e à igreja local onde a gente congrega pela oportunidade, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas se levantam para dizer geração fraca, tem até uma taxação, né? Geração Nutella, geração... Só que eu digo que essa geração ela não é perdida, ela é achada por Deus. Nós podemos ainda não ver ainda evidências de muito poder, mas nós veremos de fato, porque existem pessoas como os que estão aqui que buscam a Deus de verdade, sabe? E mesmo que alguns lugares não queiram dar esse acesso, haverão lugares como o Efatá que serão direcionados por Deus a dar esse acesso. Eles vão voltar a ouvir a respeito do que é verdade e até do que é taxado como muito sensível, porque antigamente existia uma dificuldade de ser dita. Hoje a gente encontra pessoas que são muito abertas por Deus e têm essa autoridade como a Bruna, como a Josi, que falam de forma muito aberta, porque são direcionadas pelo Espírito. Então a única coisa que eu queria dizer é obrigado pelo programa, por abrir esse espaço, de fato, porque é uma realidade que a igreja vive. Porque o jovem é solteiro, então ele não pode exercer. Porque o jovem é porque não tem maturidade. Quando na verdade a gente encontra muitos jovens que cresceram e aprenderam do evangelho, mas não ganham voz. Mas o Senhor tem autoridade suficiente para dar voz a essa geração. Então, e aí eu já entro também com a questão da nossa igreja também. A gente tem um departamento que é esse que está aqui. Sim. Que ele foi criado pelo nosso pastor para ouvir os jovens. Sim. Para cuidar dos jovens. Sim. Só que muitas vezes nós como líder, a gente não é procurado, a gente está disponibilizando para ajudá-los. O pastor Gilead também, que é uma referência para nós, né, Wellington? Com certeza. E esse departamento, ele foi criado, eu vejo, com tanto amor para poder zelar. Então, a igreja dá voz aos jovens. A nossa igreja, esse departamento, é um departamento que ele quer ouvir, sabe? Eu vejo a nossa igreja, por exemplo, a gente tem no início do ano, uma conferência fantástica da família, onde a igreja faz questão de trazer palestrantes. Nós temos um departamento de mulheres que traz sexóloga, que traz ginecologista, que traz médicos, gente, pastoras médicas. A última agora veio uma pastora para poder falar com as meninas sobre isso. Então a nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja aberta, que trata isso e que não cala as vozes, sabe? Eu falo por viver isso, né, Wellington, e poder compartilhar com vocês. A nossa igreja é uma igreja que investe, é uma igreja que não se cala para esse assunto. Por isso a gente diz que hoje viver e ser raso e viver uma vida de moralidade sexual no nosso meio, principalmente físico, é uma escolha. É uma escolha. Existem recursos, é uma escolha. Eu entendo que é difícil, mas hoje você escolhe. Eu vou lutar contra isso, eu vou usar os recursos que estão me sendo oferecidos ou não. Sim. Existem muitos recursos na nossa igreja hoje para isso. Ô, gente, e na verdade, vamos ser realistas, né? São pessoas que não querem mesmo. Né? Eu vou falar aqui, pra gente... Eu falo muito tranquilo com isso. A pessoa que não quer não adianta. Porque, principalmente, como foi dito aqui no nosso meio, meu Deus, a gente tem tantas ferramentas, tantos recursos e tantos ambientes agradáveis. Sabe, gente? Eu falo com muita tranquilidade, porque nós estamos em um ambiente agradável. É verdade. Nós estamos em um ambiente saudável. A nossa igreja é saudável. E quando eu falo isso, as pessoas que até... eu sei do que eu estou falando, eu sei de ambiente saudável e um ambiente que não é. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui sabe o que eu estou dizendo. Então, a pessoa você pode chegar... Porque tem dia que você acorda mal. Tem dia que você acorda com muita vontade. Eu sei disso. Tem dia que você acorda com vontade. Meu irmão, mas se você pegar a palavra... Se você procurar o seu líder, procurar um amigo. Olha, a Bruna deu uma aula aqui de Bíblia aqui. Olha a base que a gente teve aqui. Vocês trouxe aqui a base. O amigo certo, né, Antônio? Exatamente. Certo. Não faz igual a Aminon, não. Aminon, você conhece a história de Aminon e Tamar? Né? Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. E aí, Jonadab falou: você tá triste, rapaz. Vocês conhecem essa história? Não. Você tá triste, rapaz.
filho do rei tá triste. Falou, eu tô afim de pegar minha irmã. Pois vamos olhar pra tudo. Aí, o Jonadab veio de falar assim com ele assim, Você tá rapaz, que você tá louco? Toma cuidado com os seus pensamentos, toma cuidado com o que você pensa. Está em 2 Samuel capítulo 13 essa história. Toma cuidado, toma cuidado. Não, ele falou assim, olha, ele deu estratégia para cometer o fato. Então, assim, ambiente saudável, ele te traz um bálsamo. Sabe quando você chega perto de um pai, de alguém, de um amigo, do seu pastor, com um problema que você acha grandão? Aí quando você fala, aí o pastor dele fala assim, que isso, rapaz? Que isso, rapaz? E você sai resolvido. Então, desculpa eu estar falando, porque o convidado aqui são vocês, mas assim, sinceramente, eu acho que vocês estão a pessoa no nosso meio, para não ter essa consciência de, cara, eu não posso pecar contra o meu corpo. Ele tem que estar muito fora do eixo daquilo que vive a palavra, daquele que está perto da palavra, porque como a nossa querida irmã ali trouxe, Geise, eu chamo ela só de Irmãs Rondônia. Ela disse assim, Senhor, prepara pessoas certas. Essa oração, gente, é muito saudável. Sim. E ela tá perto de nós. Eu costumo dizer isso sempre pra Lari. Falo assim, às vezes a Lari tá estressada com o dia, eu falo, Lari, leva a vida leve. Ela fala, cara, Gi, você tem noção que você tá me falando? Eu falo, às vezes o pau tá quebrando no dia, leva a vida leve. Tem que levar a vida leve, porque tá com Cristo é isso. Amém. E ser solteiro hoje, com tudo que a gente tá falando com esse tema, não é um fardo. Nossa, eu tô solteiro, eu tenho que sair. Estando com Jesus, você entendendo os propósitos dele, é muito leve. Pra mim, eu acho muito leve. Tem uma estrutura hoje que Deus tem me dado, assim, que eu posso dizer assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, não de bens, não de coisas materiais, mas de sabedoria, de entendimento da tua palavra, em saber que eu já vivi um relacionamento frustrado e aonde eu encerrei aquele ciclo, eu falei, aqui eu parei e da agora pra frente, Senhor, é eu e o Senhor, segura as nossas mãos e vamos junto. Então assim, não é um fardo pesado. Você ser solteiro hoje, no mundo cristão que a gente vive, se você entende os propósitos e o projeto de Deus. Então a gente tem que levar as coisas leves, né, com Deus. Não é um fardo. E é uma escolha. Se você vai pecar ou não, é uma escolha. Porque nada é algo assim, falando, nossa, uau, hoje eu acordei assim, eu preciso fazer isso. É uma escolha, entendeu? É uma escolha. Vai ler a Bíblia. Vai jejuar, vai para um cantinho, bota um fundo musical, ora, entendeu? O vai ler a Bíblia é ótimo. Vai ler a Bíblia! Como diz nosso pastor fala que tem 3 coisas que resolvem tudo. Bebe água, ora e lê a Bíblia. Tudo bebe uma água, ora e lê a Bíblia. Pra você que não tá entendendo, né? Claro, fala. Você falou muito aqui, né? Eu gostaria de enfatizar o peso após o pecado. Às vezes você tá ali tão no fogo do, como que eu posso dizer, do hormônio e você acha que aquilo ali vai te satisfazer, que costuma ser rápido demais, que você vai se sentir assim, uau. Mas como você falou aí do filho de Davi, esqueci o nome dele, Aminon, o que ele sentiu após ele conseguir. Hoje vou dar essa ele absolutamente naquele mesmo momento, todo aquele sentimento que ele tinha pela irmã dele morreu. Ele sentiu nojo. Então, basicamente é isso que o pecado ele faz com a gente. Não exatamente o nojo da outra pessoa, mas às vezes a gente sente nojo da gente mesma. A gente acha que aquilo vai preencher o vazio que tem dentro da gente, mas na verdade aquilo abre ainda mais. A palavra é clara, ele lança a irmã pra fora do quarto sem lenço de honra, né? A irmã dele, enfim, isso aí, então a gente vai debater que até amanhã, porque é uma história fantástica para aquilo que a gente vive, é um tema extraordinário. Se vocês quiserem assim, conversar sobre isso numa outra oportunidade, eu vou ser muito feliz em estar com vocês. E para você que não está entendendo o que a gente está falando, eu vou desenhar para você, meu irmão. Você fica aí desesperado, é muito difícil, é claro que é muito difícil. Você só fica vendo pornografia, se você só fica aí conversando com pessoas erradas, meninas, você só fica vendo coisa errada, conversando com homem que não presta. Então, meu irmão, você tem um ambiente saudável, você tem a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, ela penetra entre a alma, ela vai até onde ninguém pode ir e te sacia em todas as áreas. Pessoal, eu quero, pra gente fechar, é hora de você falar. Mas já? Agora fala bem assim, vocês vão voltar. Vocês vão voltar. Eu nunca vi um grupo de convidado tão animado de estar aqui. Eu assim. Antônio. Eu, na verdade, assim, eu não vou convidar. Se eu falar assim, o que você acha? Vamos. A gente presta por um ano. Assistam os outros episódios que vocês vão ver que ele nunca riu tanto igual a gente agora. Pô, Jesus, eu tenho que continuar. Eu quero, nessa oportunidade, deixar com a Kate nos dar aí as considerações finais, o Wellington, porque o Wellington também fala. O Wellington fala mais do que hoje. Mas eu queria ouvir vocês, eu queria que vocês falassem o que eu disse aqui, gente, que o nosso programa, infelizmente, ele não consegue ser um tempo. É sempre grande mesmo. Então vai, Kate, fala, fica à vontade. Nossa, Deus. Então, foi muito bom falar os temas que foram abordados aqui nesse programa, bem especial. E o que eu falo, gente, eu sou casada e eu amo o casamento. Pra mim é uma das, igual você falou depois do nossa entrega a Jesus, né? Apesar que eu nasci em um berço cristão, tive esse privilégio, mas o casamento pra mim é uma das melhores coisas. Hoje eu vejo as pessoas criticando e falando tanto contra o casamento, mas pra mim é algo perfeito. E vocês que estão jovens aqui, a gente abordou assuntos tão diferentes, eu chego a uma única conclusão: quando você espera no Senhor. Amém. Hoje nós vivemos uma sociedade onde ela não aprecia, não fala tão bem do casamento. Você ouve mais pessoas frustradas do que pessoas realizadas. Mas por quê? Eu busquei no Senhor. E o que eu aconselho a vocês é buscarem no Senhor, tomar tempo com Deus. Gente, às vezes as pessoas acham que é bobeira, Antônio, mas não é você dobrar o seu joelho e falar assim, me dá um homem do Senhor, sabe? Mas é tomar tempo com Deus. Você que é jovem, que está em casa, que está acompanhando, ora, busque em Deus. Eu sei que hoje as coisas estão tão corridas, mas as pessoas perdem tanto tempo com Netflix, perdem tanto tempo com coisas fúteis, e você não vai conseguir alguém no Senhor tomando tempo, igual o Antônio falou, com pornografia, mandando mensagem para quem não deve, postando aquilo que não deve. Vocês, mulheres, tenham amor ao seu corpo. Aquilo como você posta, aquilo como você exibe, você está dizendo ao homem aquilo que você é. Sim. E olha que eu sou defensora das mulheres. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas como você quer conquistar um homem de Deus postando uma foto totalmente nua? Sabe? Você vai conquistar aquilo que está ali. Exatamente. Como que você quer que Deus venha intervir nas escolhas que você não está convidando ele para ser o cabeça? Sabe? Então eu acho que começa a buscar de Deus, começa a se dar o respeito, sabe? Aquilo, como você age, como você fala. Quem me conhece sabe disso. Eu não gosto de piadas que envolvam palavrões. E às vezes eu vejo muitas meninas solteiras, o homem vem e faz uma piadinha de bobeira. Não! Tenha temor do Espírito, repreenda. Quantas pessoas que eu já repreendi e falei, não, esse assunto você não fala comigo. Esse palavrão você não fala. E olha que eu sou casada. Você solteira tem esse amor, esse zelo. Sabe, um homem mandou uma mensaginha pra você lá no WhatsApp, como você tá linda e tal. Falou, opa, pera aí. Sabe? Se é um homem casado, pior ainda. Se deem o valor e busquem no Senhor. Sabe? Porque Deus tem algo precioso, tanto para vocês meninas quanto para vocês meninos, mas vindo do Senhor. Deus não quer lixo para a vida de vocês, não. Né? Um homem que curte uma foto sua na internet, no WhatsApp, no Instagram, um homem que te leva para um quarto sem respeitar o seu corpo, ele nunca vai te respeitar como esposa. Sabe? Não vai. Sabe? Da mesma forma que ele está te respeitando agora, futuramente ele não vai te respeitar. Então busquem no Senhor, porque Deus tem algo precioso para a vida de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor está preparando homens e mulheres que vai crescer junto com vocês na caminhada cristã. Mas para isso, nós temos também que ter uma postura com o céu. Né? Porque o Senhor, Ele só cuida, Ele só zela se você estiver conectado com Ele. Se você não tiver, não exige nada não. Né? É isso, Antônio. Sensacional. Qual o público que você está atraindo para você, né? Exatamente. Doutor Wellington!
primeiramente, agradecer também pela oportunidade, que Deus continue abençoando o programa. E pegar como exemplo duas coisas que foram faladas, uma como ela acabou de falar lá sobre o depois, né? O remorso que vem, para colocar isso em mente, que o que vem depois, já por mais que você esteja ali no fervor, naquele momento ali, você trazer para você, que você sabe que depois vem coisa ruim. É assim como a Josi fez, aconteceu com ela, glória a Deus por isso, que ela passou, ela foi firme, ela buscou em Deus, e a paz que ela teve de espírito depois que aconteceu. Então, para a Josi, parabéns, e é só para trazer para a Josi, principalmente, para entender que se você passou por isso, a gente sabe a dificuldade que é. Logo na frente vai ter vários e vários momentos, mais dificuldades sua, tanto nessa área quanto em outras áreas, que às vezes você vai parar e vai chorar e falar assim, ô, eu não consigo. Você consegue, se você passou por isso, qualquer outra coisa vai vir. Mas aí a gente só não esquecer, trazer a memória que te traz esperança, buscar a memória que traz esperança. Não é você falar, mas só acontece coisa ruim para mim, eu tenho que trazer. Não, o Senhor fez isso comigo, então Ele vai fazer de novo. Eu não caí, eu não vou cair agora, então mantém firme. E parabéns, glória a Deus pela atitude. E eu creio que assim como você foi renovada, eu creio que também, mais que isso, Deus acabou te usando, o Espírito Santo te usou também para tocar na própria pessoa que estava ali. Eu creio que essa pessoa depois ficou repensando, e eu creio que o Espírito Santo deve ter falado com ela, e que ela também vem cá e ensina, e que graças ao Espírito Santo que agiu, você não deixou coisa pior acontecer com ambos. E uma coisa, como a gente fala muito de orar para o Senhor, eu quero um homem de Deus, Senhor, eu quero uma mulher de Deus. Então você se coloque nesse lugar, que se tiver uma pessoa, se tiver um homem orando, pedindo, Senhor, me dá uma mulher de Deus, se coloque e pense, eu sou uma mulher de Deus. Se alguém estiver orando, buscando uma mulher de Deus, eu sou essa mulher de Deus? Porque às vezes a gente está orando, buscando a pessoa de Deus, mas se tem uma pessoa buscando uma mulher de Deus, ou vice-versa, será que eu sirvo? Um exemplo, se a Bruna procurando, orando, buscando um homem de Deus, aí, um exemplo, ela ouvindo e fala, será que eu sou um homem de Deus que eu serviria para aquela pessoa que eu estou buscando? Ou vice-versa. Será que se tiver um homem orando, buscando uma mulher de Deus, será que eu se encaixaria nessa mulher de Deus? Como a Cátia falou, será que as minhas atitudes, aquilo que eu ando fazendo, me encaixa como uma mulher de Deus? Porque às vezes essas coisas mínimas que a gente deixa perceber, deixa passar sem perceber, que afasta de muitos propósitos. Então que ambos vocês venham tomar cuidado, e como a gente fala, a gente está aqui como o líder colocado pelo nosso pastor, somos muito gratos por isso, mas na verdade a gente está aqui mais para, como a gente fala, relembrar de coisas que vocês já sabem. Na verdade é o dia a dia relembrar, e como a gente fala, às vezes a gente não ultrapassa uma certa linha, porque a gente não quer ser invasivo, mas a gente quer ajudar, mas a gente tem aquele negócio, eu quero te ajudar, mas você tem que deixar de te ajudar, senão a gente não consegue te ajudar. Então é isso, que vocês busquem, orem mesmo, mas na verdade também vocês fazem um autoconhecimento de si mesmo, uma autoanálise. Será que eu sou uma mulher de Deus para uma pessoa que está com um homem que está buscando? Será que eu sou um homem de Deus para uma mulher que realmente é um homem de Deus? E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Sensacional, pessoal. Eu assim, só tenho a agradecer a vocês. Nós que agradecemos, né, gente? Nossa, muito especial. Eu estou muito feliz pela proposta, a ideia aqui, gente, dessa turma aqui, desse jeito, foi toda de vocês. Eu, na verdade, pensei muito pequeno, e vocês trouxeram uma proposta muito grande, que foi esse programa, porque para mim isso aqui é muito especial. Obrigado, Kate, obrigado, Xará. Xará tá aqui, gente, tá trabalhando, é um cara sensacional, muito usado por Deus. Deus abençoe vocês, a Priscila e o eu amo esse casal, que Deus abençoe. Vocês estão de parabéns pelo líder que vocês têm, os líderes, né? E também por ser pessoas tão incríveis, jovens tão abençoados. Eu tenho aqui uma turma aqui que está comigo no coral, eu amo demais. Então assim, que Deus abençoe vocês. E, gente, que esse programa seja assim, só uma parte daquilo que a gente pode fazer para o reino. Amém. Né? Vocês que estão aí conosco aí, eu sempre digo, esse estúdio aqui é da nossa igreja, o pastor abriu o coração para isso, e tem sido muitas experiências, como você viu aqui hoje. Então, trabalhe para o reino, ocupa sua mente, principalmente vocês jovens, ocupa sua mente, que Deus vai te abençoar muito. É isso aí, mais um programa Efatá, a verdade revela, a mente se abre. E eu tenho certeza que você, através da palavra, abriu sua mente muito aí. Obrigado, pessoal. Deus abençoe você. Estivemos aqui com os jovens United. Deus abençoe. Valeu. Efatá.
que se abram os olhos.